o salário-família e a sua destinação social como direito fundamental do segurado de baixa renda. Rubens Zanotelli de Alvarenga e Mateus Giacomin Broeto. Introdução. O presente artigo tem como tema central o Instituto Salário-Família, consagrado como benefício previdenciário pela Lei 8.213/91, Lei dos Benefícios Previdenciários, como um direito social que é conferido ao segurado de baixa renda, inclusive o doméstico, e ao trabalhador avulso, de acordo com o número de filhos menores de 14 anos ou equiparados que possua. O Instituto é garantido também em norma constitucional, através do art. 7º, inciso 12 da Constituição Federal de 1988, não tendo como objetivo substituir a remuneração do trabalhador, mas sim complementá-la em razão do seu estado de hipossuficiência, elevando então a condição social do segurado e melhorando as condições de sustento de sua prole. Tendo forte intenção social, o salário-família como instituto pró-sociedade teve discussão mais incisiva no começo do século XIX, com implementação em vários países já no fim dos anos de 1920 e início dos de 1930, como França, Bélgica, Espanha, dentre outros no decorrer do século. Enquanto em âmbito brasileiro, a primeira manifestação legislativa se deu em 1941, sendo alterada diversas vezes no decorrer dos anos. Com o avanço legislativo e a fixação do benefício social no ordenamento jurídico brasileiro, sendo expresso na própria Constituição de 1988, junto à sua incorporação ao labor diário da população de baixa renda, o salário-família é atribuído como um direito humano fundamental. Deve então ser analisada a destinação social do salário-família como instrumento de elevação da dignidade da pessoa humana e da sua condição social de vida. Por isso, torna-se necessário compreender a necessidade do Instituto, sua criação e evolução histórica. Logo, o objetivo do presente artigo é a análise não exaustiva do benefício previdenciário assentado na Seguridade Social como salário-família e sua direta implicação coletiva, com finalidade de ascender a condição humana dos segurados de baixa renda. O tema é de grande relevância à medida que o benefício social, apesar de incluir grande parte dos trabalhadores segurados ao sistema de previdência social brasileiro, a maioria destes muitas vezes não tem conhecimento da existência do direito ou não tem compreensão suficiente do benefício para entender que podem ser agraciados por esta garantia, tendo ainda como fato agravante a Emenda Constitucional 1032/2019, reforma da Previdência Social Brasileira, que também instituiu alteração no tocante ao recebimento do salário-família. Em assim sendo, o presente artigo tem como propósito didático demonstrar o papel social do salário-família como importante agente de promoção ao princípio da dignidade da pessoa humana, visando atender ao objetivo constitucional de construção de uma sociedade justa e solidária e, por fim, apontar os requisitos práticos para sua obtenção no sistema legal atual. A proposta abordada será desenvolvida através da conceituação dos direitos fundamentais e direitos sociais e sua ligação com o salário-família, o qual será analisado de maneira didática através de sua evolução histórica e legislativa, bem como as exigências atuais para o seu requerimento, sendo ainda delimitado sua importância e destinação social no âmbito da sociedade. 1. Direitos fundamentais, conceito e objetivo. Inicialmente,
frisa-se que os direitos fundamentais não possuíram sempre essa nomenclatura. A gama de direitos retratada em questão já fora chamada de direitos do homem, direitos humanos fundamentais e direitos humanos e direitos fundamentais. Assim explica Manuel Filho. É verdade que, no diálogo político, não mais se fala em direitos do homem, embora textos constitucionais ainda empreguem a expressão. O feminismo conseguiu o repúdio da mesma, acusando-a de machista. Logrou impor, em substituição, a politicamente correta terminologia de direitos humanos fundamentais, de que direitos fundamentais são uma abreviação. Perpassando a questão terminológica, os direitos fundamentais são por excelência tratados como pilares na formação do Estado democrático de direito, em decorrência de a sua origem derivar de uma construção ao longo de dimensões que uniram estudo teórico e acontecimentos da história mundial. Tem-se a efetiva criação da teoria dos direitos fundamentais, que surgiu diretamente ao fim da Segunda Guerra Mundial, acarretando ao consequente enfraquecimento da corrente positivista ideológica. Logo, a era do pós-positivismo surge após o nazismo sistemático da Alemanha governada por Hitler, tendo este sofrido derrota pelas atrocidades e barbáries cometidas contra a humanidade durante o Holocausto. O argumento de que o nazismo e sua implementação terem sido efetivadas pelo positivismo ideológico gerou na época uma releitura do Instituto Positivista pelos juristas europeus, ao contrário das premissas do direito natural retornarem, fora germinada a ideia do direito pós-positivista. Assim afirma George Marmelstein. Antes, com o positivismo ideológico, tudo girava em torno da lei, e a lei, qualquer que fosse seu conteúdo, era tudo. Agora, com o pós-positivismo, a lei cede espaço aos valores e aos princípios, que se converterão em pedestal normativo sobre o qual assenta todo o edifício jurídico dos novos sistemas constitucionais, tornando a teoria dos princípios hoje o coração das constituições. O pós-positivismo se caracteriza justamente por aceitar que os princípios constitucionais devem ser tratados como verdadeiras normas jurídicas, por mais abstratos que sejam os seus textos, bem como por exigir que a norma jurídica, para se legitimar, deve tratar todos os seres humanos com igual consideração, respeito e dignidade. Nesse sentido, o jurista alemão Robert Alix, um dos principais expoentes desse novo movimento jus-filosófico, disse que o direito necessariamente deve ter uma pretensão de correção, no sentido de se aproximar da ideia de justiça. E essa pretensão de correção se manifesta precisamente através dos direitos fundamentais. Nenhum ato será conforme ao direito se for incompatível com os direitos fundamentais. Entretanto, para que os direitos fundamentais obtenham a sua real destinação, estes devem ser devidamente delimitados e conceituados para que não sejam somente ideais abstratos e tenham sua finalidade distorcida, prejudicando diretamente a ideia de implementação de Estado democrático de direito. Buscando o amparo de alguns doutrinadores para a delimitação do seu conceito, como exemplo temos a explicação de Walter Rathenberg. Os direitos fundamentais correspondem aos valores mais importantes para a realização do ser humano, que se traduzem nas principais normas jurídicas da comunidade. Assim, se o direito positivo, num ambiente democrático, reflete as expectativas jurídicas da comunidade, um conceito adequado de direitos fundamentais deve basear-se no direito vigente. De acordo com a Constituição Brasileira de 1988,
os direitos fundamentais são faculdades e instituições que consagram e garantem os valores vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade, conforme o art. 5º, caput, cr., fundados na dignidade da pessoa humana, cr., art. 1º, 3ª, e orientados por justiça, solidariedade, cr., art. 3º, e promoção do bem de todos, cr., art. 3º, 4ª. Como ideia complementar, ensina George Marmelstein, os direitos fundamentais são normas jurídicas, intimamente ligadas à ideia de dignidade da pessoa humana e de limitação do poder, positivadas no plano constitucional de determinado Estado democrático de direito, que, por sua importância axiológica, fundamentam e legitimam todo o ordenamento jurídico. Desta forma, unindo o que ambos os doutrinadores explanam sobre o conceito de direitos fundamentais, tem-se que eles são as normas principais de uma sociedade e do direito, que se irradiam como fundamento para todo o resto que é construído à sua volta, valorizando veemente os ideais e valores de humanização e de elevação da condição humana. Tais direitos são dotados de proteção especial nas constituições dos Estados de Direito, e conferem amadurecimento e evolução social à sociedade, em decorrência da proteção jurídica e efetivação que é conferida aos direitos fundamentais em seus textos constitucionais. Os direitos fundamentais surgem, assim, como uma necessidade dos grupos sociais mais fragilizados em decorrência da falta de oportunidades e da negligência do Estado em promover políticas públicas de inclusão social e de distribuição de renda. Para tanto, é a Seguridade Social um importante instrumento de ressignificação do ser humano, na medida em que alinha dignidade com mecanismos de proteção social em favor de pessoas que se encontram alijadas dos bens necessários a uma vida digna. Assim entende Fabiano Melo. Em síntese, são direitos decorrentes do processo histórico de afirmação da dignidade da pessoa humana, aprumados nos valores da liberdade, da igualdade e da solidariedade, em uma noção integral e interdependente. Esses direitos asseguram as condições de sobrevivência e constituem possibilidade emancipatória para a plena realização do projeto de vida da pessoa e, em última análise, do sujeito coletivo. Logo, os direitos fundamentais têm o objetivo de valorizar os indivíduos como humanos propriamente ditos, sendo dignos de uma gama de direitos sociais que propiciam garantias a uma sobrevivência e existência dignas, permitindo que estes realizem seus projetos de vida. Conforme expõe Walter Claudius Rathenbach, os direitos fundamentais têm a função de promover o ser humano, dando-lhe condições de realizar-se plenamente e de emancipar-se primeiro. É preciso destacar que a construção da paz e da justiça social só é possível através da implementação e respeito de direitos que protegem e asseguram a concretização do desenvolvimento humano e social e o progresso da humanidade. Eis o maior propósito da Seguridade Social, tendo em vista que sua finalidade essencial é garantir vida digna e condição social necessária a toda a sociedade nas áreas da saúde, assistência social e previdência social, enquanto instrumento de proteção aos direitos sociais, em especial daquelas pessoas que se encontram em uma situação de vulnerabilidade mais acentuada. Somente por intermédio do exercício pleno dos direitos sociais é que se atinge o verdadeiro ideário de justiça social, que é promover a redução das desigualdades sociais e da falta de oportunidades entre os cidadãos. São muitos os casos de violação e de afronta aos direitos mais básicos e essenciais da pessoa humana. Por isso,
torna-se pungente implementar a prevalência dos direitos humanos em relação a temas tão delicados e sensíveis, ligados à preservação da dignidade da pessoa humana e da proteção ao direito à vida e ao bem-estar social do indivíduo. Logo faz-se mister o estudo sobre os direitos sociais, pois são instrumentos de afirmação da dignidade da pessoa humana, tendo em vista que visam garantir as condições necessárias à fruição de uma vida digna, atendendo assim à verdadeira realização dos direitos fundamentais. 2. Direitos sociais, conceito e finalidade. Os direitos sociais figuram como um conjunto de bens ou de valores jurídicos materiais ou extrapatrimoniais que visam a garantir ao cidadão o acesso à educação, à saúde, à alimentação, ao trabalho, à moradia, ao transporte, ao lazer, à segurança, à previdência social, à proteção, à maternidade e à infância e à assistência aos desamparados. Desse modo, os direitos sociais são aqueles que cobram atitudes positivas do Estado para promover a igualdade entre as categorias sociais diversas. Pelo artigo 6º da Constituição Federal de 1988, são direitos sociais o conjunto de bens ou valores jurídicos materiais ou extrapatrimoniais que visam a garantir ao cidadão o acesso à educação, à saúde, à alimentação, ao trabalho, à moradia, ao transporte, ao lazer, à segurança, à previdência social, à proteção à maternidade e à infância e à assistência aos desamparados. José Afonso da Silva conceitua os direitos sociais do seguinte modo: os direitos sociais, como dimensão dos direitos fundamentais do homem, são prestações positivas proporcionadas pelo Estado, direta ou indiretamente, enunciadas em normas constitucionais, que possibilitam melhores condições de vida aos mais fracos, direitos que tendem a realizar a igualização de situações sociais desiguais. São, portanto, direitos que se ligam ao direito de igualdade. Valem como pressupostos do gozo dos direitos individuais na medida em que criam condições materiais mais propícias ao auferimento da igualdade real, o que, por sua vez, proporciona a condição mais compatível com o exercício efetivo da liberdade. Os direitos sociais em muito se assimilam aos direitos fundamentais, mas o estudo exige cautela, pois mesmo com a parecença existente, a própria análise histórica de ambos tem raízes distintas. A ideia destes direitos surge no século XX, sendo diretamente ligado às ideias humanas para a regulação dos movimentos sociais com intenção de balancear as desigualdades que existiam entre as classes assentadas na pirâmide social. Conforme explicita Renan Sacarano, os direitos sociais surgiram no século XX e abrangem desde o direito a um mínimo estado de bem-estar econômico e segurança até o direito de participar por completo na herança social, conforme leciona Marshall, 1967. Dessa forma, amplia-se a compreensão sobre o ser humano, e este passa a ser visto em sua diversidade, levando-se em conta as particularidades culturais, religiosas, étnicas, entre outras. Assim, pode-se entender que o conceito destes direitos mais incisivamente no sistema jurídico brasileiro é ser justamente a delimitação prática expressa e legal que permite a elevação dos direitos fundamentais e assim a elevação do status quo humano individual e social. Desse modo, expõe Norberto Bobbio, trata-se de novos direitos que começaram a ser incorporados às constituições a partir do fim da Primeira Guerra Mundial e foram consagrados pela Declaração Universal dos Direitos do Homem e por outras cartas internacionais sucessivas.
A razão de ser de direitos sociais, como o direito à educação, o direito ao trabalho, o direito à saúde, é uma razão igualitária. Todos estes três direitos objetivam reduzir a desigualdade entre quem tem e quem não tem, ou colocar um número cada vez maior de indivíduos em condições de serem menos desiguais no que diz respeito a indivíduos mais afortunados por nascimento ou condição social. Já seu objetivo pode ser entendido, conforme Flávia Piovesan, como mecanismos de proteção e evolução do exercício das necessidades humanas, sendo assegurados pela própria Declaração Universal de Direitos Humanos de 1948. O termo direitos sociais, por vezes chamado direitos econômicos sociais, refere-se a direitos cujo objetivo é proteger e avançar no exercício das necessidades humanas básicas e assegurar condições materiais para uma vida com dignidade. O fundamento deste direito no direito dos direitos humanos encontra-se na Declaração Universal de Direitos Humanos, que, no art. 22, enuncia: toda pessoa, como membro da sociedade, tem direito à segurança social e à realização, pelo esforço nacional, pela cooperação internacional e de acordo com a organização e recursos de cada Estado, dos direitos econômicos, sociais e culturais indispensáveis à sua dignidade e ao livre desenvolvimento de sua personalidade. Devido à similaridade e relação entre direitos sociais e direitos fundamentais, faz-se mister uma análise direta entre os dois, estabelecendo uma análise direta dos direitos sociais enquanto direitos fundamentais. 2.1 Os direitos sociais como direitos fundamentais. É necessário enfatizar que os direitos sociais previstos no artigo 6º da Constituição Federal de 1988, bem como os prescritos no título 2º, são direitos fundamentais. Para tanto, tenham-se em vista os ensinamentos de Ingo Wolfgang Sarlet. Todos os direitos tenham sido eles expressa ou implicitamente positivados, estejam eles sediados no título 2º da CF, dos direitos e garantias fundamentais, estejam localizados em outras partes do texto constitucional ou nos tratados internacionais regularmente firmados e incorporados pelo Brasil, são direitos fundamentais. Partindo então do pensamento de que os direitos sociais estão intimamente relacionados com os direitos fundamentais, afirma-se então que são interdependentes, mais especificamente os direitos fundamentais seriam gênero e os direitos sociais espécie. A afirmação vem do próprio conceito histórico: os direitos fundamentais surgiram antes dos sociais, com a intenção de estabelecer pelo menos o mínimo possível para que todas as pessoas tivessem a possibilidade de uma vida digna, enquanto os direitos sociais surgiram posteriormente como uma forma mais específica de aplicação de determinada área dos direitos fundamentais. Assim chega à mesma conclusão George Marmelstein, ao analisar estes direitos em nosso ordenamento jurídico da seguinte forma: os direitos sociais são, à luz do direito positivo constitucional brasileiro, verdadeiros direitos fundamentais, tanto em sentido formal, pois estão na Constituição e têm status de norma constitucional, quanto em sentido material, pois são valores intimamente ligados ao princípio da dignidade da pessoa humana. Em caráter complementar, pode-se extrair a mensagem de Gilmar Mendes. Os direitos a prestações encontraram uma receptividade sem precedentes no constitucionalismo pátrio, resultando, inclusive, na abertura de um capítulo especialmente dedicado aos direitos sociais no Catálogo dos Direitos e Garantias Fundamentais.
Além disso, verifica-se que mesmo em outras partes do texto constitucional encontra-se uma variada gama de direitos a prestações. Nesse contexto, limitando-nos, aqui, aos direitos fundamentais, basta uma breve referência aos exemplos do art. 17, 3 graus, da Constituição Federal, direito dos partidos políticos a recursos do fundo partidário, bem como do art. 5 graus, XXXV, acesso à justiça e assistência jurídica integral e gratuita. Entretanto, é válido ressaltar que, independentemente de enxergar os direitos sociais como mecanismos de efetivação dos direitos fundamentais ou não, temos de entender que, sem desmerecer o importante estudo e compreensão do estudo da origem, definição e finalidade, a sua real importância atual é a proteção destes institutos que cada vez mais são lesados pelo atual movimento reducionista de direitos em prol da falaciosa e enganosa liberdade econômica. Portanto, ao tangenciar de forma explicativa a necessidade de ambas as classes de direitos que implicam na formação do salário-família, este último será analisado de forma mais incisiva no tópico a seguir e o porquê de sua existência em âmbito social. 3. O salário-família e a sua destinação social. Tratando do salário-família em si, as discussões originais iniciam em torno do início do século XX, que em razão da remuneração aos trabalhadores em diversas nações ser insuficiente para manter condições de vida minimamente humanas, insurgiu primeiramente, na França, em 1932 a instituição do salário-família. Em rápida transcendência histórica, após a França adotar formalmente o Instituto, outros países, em sua maioria europeus, seguiram a tendência humanitária de valorização do trabalhador. Assim, como demonstra Wagner Balera. Em 11 de março de 1932 a França tomou a dianteira, seguida pela Bélgica, aos 4 de agosto de 1936. Tornaram igualmente obrigatório e geral o regime de abonos familiares à Itália, em 1 grau de junho de 1937, a Espanha e a Hungria em 1938, a Holanda em 1939, Bulgária e Portugal em 1942, Finlândia, Líbano, Suíça e Uruguai em 1943, Canadá, Irlanda e Romênia em 1944, Inglaterra em 1946 e Suécia e Polônia 1947. No Brasil, a primeira legislação brasileira se deu através do Decreto-Lei N. Graus 3.200 de 1941, onde criou o dispositivo mencionando abono às famílias de prole numerosa. Após 1941, em sede constitucional, o tema foi tratado inicialmente na Constituição Brasileira de 1946. Após a disposição legal, a questão fora alterada pela Lei N. Graus 424211963, e teve várias alterações, que serão examinadas a seguir. Desse modo, a implementação do salário-família no Brasil se deu de forma gradual, sendo importante destacar que sua evolução se deu em paridade com os movimentos sociais que aconteciam ao redor do mundo, sendo de sua essência a elevação da dignidade do ser humano, mais especificamente da família do trabalhador em si. André Montoro, um dos pioneiros do tema no Brasil, afirma: o salário-família deve ser considerado dentro de uma perspectiva de ascensão humana do trabalhador. Além de significar um passo à frente na reformulação dos critérios de retribuição ao trabalho, ele constitui um dos aspectos necessários da grande transformação social que se opera em todo o mundo,
no sentido da participação efetiva de todos os homens nos direitos e deveres da vida econômica, política e cultural. Quanto à sua natureza jurídica, é sempre de extremo valor para os estudiosos, assim entendendo sua originalidade e implementação, para compreender sua real existência no sistema jurídico que perdura. Em relação a isso, sustenta Wagner Balera, quanto ao salário família é indiscutível que se trata de benefício previdenciário. Desde a respectiva instituição tal encargo nunca esteve a cargo ou sob responsabilidade do empregador como contrapartida dos serviços prestados. Com a exposição supracitada nos demais capítulos, entende-se que o salário família compreende direito social como uma afirmação e mecanismo de garantia dos direitos fundamentais. Em razão disso, sua destinação no ordenamento jurídico tem como finalidade o âmbito social. Logo, sua destinação é a satisfação da exigência social. Sendo inclusive previsto no art. 23, item 3 da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, veja-se. Artigo 23. 3. Todos os seres humanos que trabalhem têm direito a uma remuneração justa e satisfatória, que lhes assegure, assim como a sua família, uma existência compatível com a dignidade humana, e complementada, se necessário, por outros meios de proteção social. Seguindo, então, o pensamento de André Montoro. Além de ser uma exigência de justiça distributiva, o salário família é também exigido pela justiça social, cujo objeto é o bem comum. Nesse sentido, escreveu Pio XI, na encíclica Divini Redemptoris, não se pode dizer que a justiça social foi realizada se os trabalhadores não tiverem assegurado seu sustento e o de sua família, por um salário proporcionado a este fim. Então, afirma-se que o salário família tem como destinação o equilíbrio e justiça social, tendo como principal objetivo a satisfação do bem comum através do cumprimento da dignidade da pessoa humana através de um salário que assegure o sustento do indivíduo e de sua família. É preciso ressaltar que a Previdência Social constitui um importante mecanismo constitucional de redução das desigualdades sociais e de implantação do estado de bem-estar social, pois visa a assegurar as necessidades vitais da população mais necessitada. Só tem dignidade o ser humano que esteja amparado por todos os atributos essenciais de sobrevivência, como o acesso ao trabalho, a remuneração digna, a educação, a saúde, a assistência social, a previdência social e tudo quanto assegure a sua integridade física, moral e o desenvolvimento das suas potencialidades como ser humano. Em razão disso, destaca Wagner Balera que o bem-estar, na conformidade da Constituição Federal de 1988, só é atingido mediante a erradicação da pobreza e da marginalização e da redução das desigualdades, e tal desiderato só será alcançado por meio de esforço e cooperação de todos e de cada um. Como demonstrado acima, imperioso então além do conhecimento histórico ser explicado as formas atuais para requisição do direito àqueles que necessitam do salário família. 4. Requisitos legais para a concessão do salário família. Em um estudo sobre o benefício do salário família, é imprescindível que além da parte teórica seja exposto também a parte prática para o seu conhecimento e conscientização da população geral para que se busque a implementação de seus direitos. Além dos artigos de lei específicos, o próprio site governamental do INSS explica os requisitos para deferimento do benefício. Em caráter legal convém destacar o art. 7,
12 CF/88, art. 201, quarta, CF/88 e Lei N. Graus 8.213/91, todas ainda em vigor com algumas alterações, não esquecendo dos artigos 81 a 92 do Decreto 3048/99 e do artigo 4 graus da Portaria N. Graus 914 de 2020, publicado no Diário Oficial da União. Desta forma, temos como principais requisitos os seguintes critérios, a saber, a. Ser empregado urbano ou rural de baixa renda, renda bruta para o segurado ser beneficiário do salário família para R$ 1.425,56, segurado ao RGPS, incluído os empregados domésticos e trabalhadores avulsos, logo não é devido salário família ao autônomo, equiparado ao autônomo, ao empresário e ao segurado facultativo, e b. Ter filho, s. de qualquer condição registrado, s. menor, ES, de 14 anos de idade ou então ter filho, s. inválido, s. de qualquer idade, s. Em relação aos documentos originais e formulários necessários para a requisição do salário família são necessários os seguintes: a. Documento de identificação com foto e o número do CPF, b. Termo de responsabilidade, c. Certidão de nascimento de cada dependente, d. Caderneta de vacinação ou equivalente, dos dependentes de até 6 anos de idade, e comprovação de frequência escolar dos dependentes de 7 a 14 anos de idade, e f. Requerimento de salário família, apenas para processos de aposentadoria ou quando não solicitado no requerimento de benefício por incapacidade. Destaca-se ainda que, para renovar o direito ao benefício é necessário apresentar anualmente a carteira de vacinação dos dependentes de até 6 anos de idade, sempre no mês de novembro. Já a frequência escolar deve ser comprovada a cada 6 meses, em maio e novembro. Como informações adicionais, deve ser atentado o seguinte: a. Os dois pais têm direito ao benefício, caso ambos satisfaçam os requisitos para a concessão, b. Caso o salário família pago pelo INSS seja suspenso por falta de renovação, os valores serão pagos depois que a situação for regularizada, c. Considera-se remuneração mensal o valor total do respectivo salário de contribuição, caso o cidadão exerça mais de uma atividade, e d. Caso o cidadão esteja em gozo de benefício da Previdência Social. O valor do salário família será pago como acréscimo no próprio benefício. Por fim, temos o artigo 4 graus da Portaria N. Graus 914 de 2020, publicado no Diário Oficial da União, que definiu o valor padrão ao benefício, o qual descreve: art. 4º o valor da cota do salário família por filho ou equiparado de qualquer condição, até 14 anos de idade, ou inválido de qualquer idade, a partir de 1º de janeiro de 2020, é de R$ 48,62, R$ 48,62, para o segurado com remuneração mensal não superior a R$ 1.425,56, R$ 1.425,56. Tendo sido feitas os necessários apontamentos práticos, através do conteúdo, definição e finalidade, resta ao presente artigo demonstrar sobre a real eficácia do benefício, que é assegurar a elevação da dignidade humana e da condição humana e social do segurado de baixa renda,
concretizando a justiça social. 5. O salário-família como importante mecanismo de elevação da dignidade da pessoa humana. A própria nomenclatura do benefício indica a sua destinação, um valor destinado à preservação da família, com o ideal de que ela é o berço da formação de cada indivíduo que será inserido na sociedade. Este benefício que remunera, mesmo que com valor à beira da insignificância econômica, tenta diminuir as diferenças sociais e proporcionar não somente melhores condições de desenvolvimento físico e mental, mas também melhores oportunidades ao longo prazo. Neste diapasão, André Montoro dispõe que o mal-estar da família ou de muitas famílias tem repercussões sociais da maior gravidade, pois, como observou Revolo Gonzalez, é evidente que a miséria em que se criam os homens prejudica seu desenvolvimento físico e mental. A insuficiência de recursos traz inevitáveis consequências de subalimentação, vivenda insalubre, promiscuidade, criminalidade e outros males que incidem no mal-estar social geral. E os subsídios tendem a eliminar a miséria daquelas famílias, que, tendo prezados encargos, não encontram no salário normal os recursos indispensáveis para suas necessidades mínimas. A elevação da dignidade da pessoa humana tem relação direta com este benefício, pois em uma sociedade capitalista os indivíduos que não possuem condição financeira suficiente para lograr sua subsistência digna, tendem a se enxergar em um limbo, se aprofundam cada vez mais na necessidade que os permeia. Sem poder nutrir e proteger devidamente aqueles que amam, acabam por privar outras despesas básicas, causando um efeito cascata onde o indivíduo começa a definhar aos poucos, não somente na carne, mas diretamente em seu âmago como humano, visando saída muitas vezes nos males que permeiam a sociedade, como o aumento da criminalidade e a insalubridade de determinadas regiões. O discurso parece exacerbado em razão do valor da remuneração do salário-família, entretanto, deve ser levado em consideração que a pobreza extrema ainda assola nosso país, com forte crescimento em razão das crises econômicas que acometerão o mundo. Assim, mesmo uma remuneração ínfima pode ser o diferencial no dispêndio alimentar de uma família de baixa renda. Sendo este cuidado com as famílias primordial, pois a família é o centro-mor daqueles que virão a ser os adultos que sustentarão a sociedade, conclui Wagner Balera. Há algo indiscutível: a família foi, continua sendo e sempre será o eixo, o alicerce e o sustentáculo na formação de cada homem, e, por conseguinte, da sociedade. A família é o porto seguro de onde se parte e para onde se pode voltar. A sociedade é formada por famílias, as famílias por homens, e a estes homens, individualmente ou em harmonia com outros, devem estar assegurados os direitos humanos, como direitos próprios essencialmente inerentes à sua existência, e para os quais devem ser catalisadas as forças sociais e políticas, tendo em vista um bem maior, a existência de um homem absolutamente realizado e alicerçado em sua dignidade. Além da visão humanitária sobre o assunto, pode-se ter uma visão puramente racional e econômica sobre o Instituto, pois ao remunerar os empregados de baixa renda, não se eleva somente sua capacidade econômica, o que também ocorre através da distribuição de renda, mas também se investe no futuro próximo e distante. À medida que um seio familiar consegue ter uma vida em que são garantidas as premissas mínimas expostas pelos direitos fundamentais, a sociedade como um todo próspera, pois aqueles que ora eram vistos como problema social agora são integrantes de uma unidade mais próspera. Assim,
o benefício gera aos beneficiados a elevação da condição humana através do apoio ao sustento da família do trabalhador de baixa renda, além da ascensão econômica, mesmo sendo o valor mínimo o permite focar e ter gastos em outros serviços, causando a justiça social. Portanto, o benefício previdenciário salário-família foi e continua sendo medida instaurada na gama dos direitos sociais como um mecanismo de justiça social e de distribuição de renda aos necessitados, garantindo assim a eficácia dos direitos fundamentais basilares exposto em nossa atual Constituição Federal, atendendo os objetivos constitucionais da construção de uma sociedade justa, igualitária e solidária. Conclusão. Com o exposto acima, é de caráter afirmativo que o salário-família é instituto que se caracteriza por sua finalidade sui generis, já que seu principal objetivo não é substituir uma remuneração, mas completá-la em razão da extrema importância do berço familiar. Os direitos fundamentais, amplos por sua natureza, se manifesta fortemente através dos direitos sociais, os quais visam a propagação do ideal e da obrigação do tratamento humano aos indivíduos que pertençam ou não à sociedade. O salário-família, instituto através da equiparação de posturas do Brasil para com vários países da Europa, através das décadas teve inúmeras alterações que incluem os dias atuais, sendo necessário a compreensão da possibilidade de enquadramento ao direito e os meios pelo qual se estabelece. Portanto, o salário-família é medida imprescindível para uma sociedade justa e solidária, sendo indispensável seu estudo e valorização para que a nossa e as próximas gerações tenham melhores condições para a fruição de uma vida digna.